Maior vício, por Hugues La Follette, tradução de Celso Vieira, né? O mal não é nada de espetacular, é sempre humano. Dividir a cama conosco ainda come na nossa própria mesa, segundo W. H. Auden em Herman Melville, de 1939. A história está cheia de exemplos de condutas desumanas de uma pessoa frente à outra. Alguns atos são obras de indivíduos isolados, como o assassino em série Andrei Chikatilo, ou do vigarista Bernie Madoff. Muitos males especialmente sinistros foram perpetrados por nações ou grupos: o Holocausto, as remoções stalinistas e a matança dos Tutsis em Ruanda. Outros atos horríveis, como a escravidão, foram estabelecidos e sustentados por sistemas legais e apoiados durante séculos pelos costumes culturais. E ainda há a política. Considero os comentários de muitos candidatos e pessoas que divulgam certas medidas políticas tanto enlouquecedores como deprimentes. Fico espantado diante de afirmações que as pessoas pronunciam com a cara limpa, asserções que eu pressuponho que eles têm de saber serem falsas. Finalmente, temos as ações e comentários cotidianos diante de pessoas estranhas, colegas, família ou amigos, coisas que os machucam profundamente. Quando verificamos a história da humanidade, temos que imaginar como é que pode acontecer que tantos de nós agimos tão insensivelmente e ocasionalmente de maneira selvagem frente uns aos outros. Há alguma característica ou traço em nós que explica nosso mau comportamento? As pessoas ocasionalmente atribuem as más ações aos estados mentais defeituosos dos agentes. O mais comum é citar o caráter moralmente corrompido dos agentes. Os eticistas talvez adotem explicações intelectualmente mais sofisticadas. No entanto, na minha experiência, muitos de nós recorrem às mesmas explicações proferidas pelas pessoas na rua. Nós, reflexivamente, citamos o que eu denomino as explicações de primeira chamada. Vou descrever 4 variações dessas, ainda que elas não sejam privadas de mérito explanatório, nenhuma delas explica de maneira adequada muitos erros morais. Nós precisamos de uma explicação diferente, mais robusta. A procura por essa explicação começa por isolar explicações mais mundanas e informadas psicologicamente de comportamentos desviados prudencial e moralmente. Eu mostrarei como um entendimento desses fatores aponta para um traço mais geral que, se reconhecido, nos permitiria entender melhor, diagnosticar, responder e prevenir muitos erros morais comuns e sérios. O vício que eu identifico é uma tendência humana comum e parcialmente controlável que causa o fundamento em inúmeras más ações, em parte por amplificar os efeitos injuriosos de tais fatores mundanos, bem como comportamentos explicados pelas explicações de primeira chamada. Para entender o ponto do autor, O traço que eu especifico perto do fim deste ensaio não se enquadra nos padrões utilizados para se ranquear os vícios. Deixe-me explicar porque eu evito as abordagens comuns. Alguém pode, com algum humor, propor que identifiquemos o maior vício ao estilo cartesiano. O maior vício é aquele ao qual nenhum outro pode ser concebido como maior. Essa proposta não funciona. Outros podem julgar vícios pelo grau em que eles expõem as trevas do coração dos seus possuidores. O que é isso? O que quer que isso queira dizer? Essa abordagem provavelmente inclui a noção de milo ou de perversidade preferencial. O desejo de fazer o que é errado porque é errado. Outros podem seguir Judith Shklar, que seguia Hillman, afirmar que a crueldade é o vício mais desprezível. Crueldade, como ela define, é a humilhação deliberada e persistente de outros, tal que a vítima eventualmente não pode confiar nem nela mesma ou em qualquer outro. Por mais assustadores que tais traços sejam, eu defendo que eles não são tão comuns como nós supomos e que pessoas tendo tais traços provavelmente não vão superar ou alterá-los. Por fim, poderíamos ranquear os vícios esteticamente tal que o maior vício é aquele que nós achamos moralmente mais feio. Eu entendo o apelo dessa abordagem, no entanto, ela tem consequências peculiares. Hipocrisia pervasiva é profundamente feia. No entanto, eu duvido que seja a fonte de muitas más ações. O fato de que há tantas caracterizações diversas mostra que não há uma métrica única para ranquear vícios. Por isso, meu título acaba com um ponto de interrogação. Eu não tenho dúvidas que essas categorizações familiares possuem serventia. Cada uma isola razões distintivas de por que as pessoas às vezes se comportam mal moralmente.
moralmente, né? Entretanto, todas ignoram ou obscurecem uma propensão que eu acho ser mais saliente. Podemos ver a importância do vício se nós focarmos não no seu caráter nu, sua feiura ou as suas trevas, mas na miríade de modos nos quais ele funciona na nossa vida. O vício que eu identifico é sério porque é um ao qual todos nós estamos suscetíveis. É frequentemente negligenciado no debate ético, ele produz, permite ou sustenta montanhas de males morais e é controlável em alguma medida. Enquanto temos poucas chances de expurgar-nos da perversidade preferencial ou crueldade extrema, muitos de nós podem frear os excessos do vício que eu identifico. No entanto, eu estou me adiantando. Antes de atingir o clímax do argumento, eu devo engajar em algum exercício acadêmico. Eu devo explorar as explicações de primeira chamada e mostrar porque elas vão fazer muita diferença moral. Ainda que elas expliquem algumas más ações, elas explicam menos do que muitos supõem. E talvez seja mais importante que aqueles afetados por esses vícios comumente citados não possuem capacidade ou vontade de mudar. Então vamos às explicações reflexivas de más ações. Muitas pessoas, após refletirem, defendem que a má ação de um agente nasce de uma falha no seu caráter moral. Até mesmo eticistas treinados frequentemente preferem essa explicação enquanto agentes individuais morais, mesmo se, quando agindo como profissionais, eles reconheçam as suas inadequações. Ocasionalmente, as pessoas afirmam ou subentendem que o agente que se comporta mal era insano. Essa explicação é mais comumente usada quando alguém comete algo especialmente horrível. Poderia o canibal Jeffrey Dahmer ser são? Alguém pode perguntar retoricamente. Ou o assassino fanfarrão Adam Lanza? A resposta assumida por quem pergunta é não. Nesses casos, nosso interlocutor retórico pode estar correto se ele interpreta insanidade segundo algum critério legal ou como uma forma de psicopatologia. No entanto, ainda que insanidade em ambos os sentidos sem dúvida explica algumas más intenções, algumas más ações muito sérias, a menos que nós interpretemos o termo insano trivialmente, não há razão para pensar que muitos, e ainda mais a maioria dos apoiadores alemães, cambojanos, russos, turcos ou hutus de seus respectivos genocídios eram insanos. Uma vez que essa explicação é plausível, em apenas alguns casos eu não direi nada mais sobre ela. Eu me volto para 3 variantes da afirmação mais comum de que as más ações de um agente fluem de falhas em seus caráteres, incluindo tanto motivações defectivas e valores morais repreensíveis refletidos em disposições comportamentais. Então, falhas de caráter. Vamos falar do amoralismo. Algumas pessoas defendem que agentes que cometem más ações são frequentemente indiferentes à moralidade. O amoralismo tem 2 formas. A primeira sai das crenças do agente, a segunda do seu comportamento. Na primeira, o agente crê ou afirma crer que a moralidade é uma ilusão. Não há prescrições morais genuínas. Na segunda, o agente é disposicionalmente indiferente à moralidade. Segundo Milo e Brink, né? Para o propósito desse artigo, eu vou assumir que o amoralismo, no primeiro sentido, é falso. Se fosse verdade, o artigo estaria indo na direção errada. Se não houvesse moralidade, então não haveriam vícios morais. Se não há vícios morais, não haveria vício maior ou menor. No entanto, eu não vou defender aqui a afirmação de que a moralidade não é uma ilusão. E sobre a segunda variação, sem dúvidas, algumas pessoas não se importam se há demandas morais. É intrigante, no entanto, que a maioria daqueles que dizem não se importar com a moralidade agem como se eles se importassem, pelo menos quando eles são prejudicados. Se alguém os prejudica, eles raramente dizem ou pensam: não há nada de errado com o que aquela pessoa fez. Eu apenas gosto disso. A maioria vai defender que o comportamento do outro é errado. Além disso, quando os outros se objetam moralmente ao seu comportamento, ou se a pessoa antecipa que alguém o faria, ela normalmente profere uma justificação ou explicação para suas ações. O indivíduo acusado normalmente A. nega que o evento ocorreu, mais comumente ele, né? E B. explica porque o comportamento não é o que nós pensamos que é. É lealdade, o patriotismo, a autodefesa e não o genocídio. Ou ele C. explica porque nós não precisamos responder de modos em que a maioria das pessoas pensa que deveríamos, com repulsa, raiva, desapontamento, culpa, segundo Cohen, né?
Sem dúvidas, quem oferece essas explicações está simplesmente procurando insular eles mesmos do criticismo, né? No entanto, uma vez que esses que proferem essas justificações frequentemente parecem ser sinceros, eu caridosamente concluo que muitas dessas pessoas não adotam um amoralismo comportamental. É claro, alguns que realmente não se importam com a moralidade. Estou inclinado a pensar que tais pessoas exemplificam um traço que é melhor descrito como imoralismo. Vamos então ao imoralismo, né? Quando Joe afirma que Bill agiu mal porque ele tem uma falha no caráter, ele pode simplesmente querer dizer que Bill regularmente age de maneira viciosa e egoísta, mesmo se ele não vê, reconhece ou entende seu comportamento desse modo. Considerarei essas opções depois. Eu foco agora no que Milo chama de perversidade preferencial. Na visão de Milo, Bill é preferencialmente perverso se ele sabe que suas ações são erradas, mas as faz sem o menor receio. Essa visão é similar ao que Stanley Bain simplesmente chama de perversidade em 1985. Eu suspeito que essa noção também poderia incluir o que Sklar chama de crueldade. Nem todas as instâncias de perversidade preferencial são cruéis, mas é plausível que todas as instâncias de crueldade eximam perversidade preferencial. A crença de que muitos perpetradores de más ações são imoralistas é moeda corrente no julgamento privado e discurso público. Nos Estados Unidos, a maioria dos liberais e conservadores não vê uns aos outros como pessoas essencialmente decentes que estão ou temporariamente desviados por falsas doutrinas ou forçados a fazerem, as coisas que eles fazem contra o seu melhor julgamento e desejo, segundo John Gray. Pelo contrário, muitos liberais pensam que a maioria dos conservadores são intrometidos morais, egoístas e patifes, enquanto muitos conservadores consideram a maioria dos liberais moralmente vazios, pessoas irresponsáveis e tiranos arrogantes. Visões similares permeiam a arena internacional. O ex-presidente Bush identificou 4 regimes nacionais como o eixo do mal. Sua afirmação logo ressoou em uma porção significante dos estadunidenses. Essa visão também motiva as asserções de Goldhagen de que a maioria dos alemães perpetradores do Holocausto foram motivados por visões demonstravelmente insidiosas em 1996, como o Goldhagen diz em 1996. Apesar de nosso protesto, pelo contrário, a maioria de nós reflete um compromisso inconsciente com o imoralismo quando criticamos aqueles que, segundo a nossa opinião, maltratam a nós, a nossa família e aos nossos amigos. Se Katrina diz algo falso para mim ou minha família, eu fico propenso a afirmar ou assumir que ela é desonesta ou manipuladora. Se Rowena é insuficientemente sensível a mim ou a minha família, eu fico propenso a afirmar ou assumir que ela é grosseira ou odiosa. Não é apenas que Katrina ou Rowena regularmente agem insensivelmente. Eu assumo que todos saibam que o que ela fez foi imoral. A tendência de atribuir o comportamento moralmente deficiente dos outros a motivos defectivos é bem documentada na experiência e na literatura psicológica, segundo Watson, Knobe and Mayo. No entanto, os historiadores há muito tempo notaram que moralismo é uma explicação adequada até mesmo para muitos males odiosos, como Tony Judt coloca de maneira pungente, Tony Judt e Snyder, nos anos 80, de 1980, era uma visão comum entre os especialistas no campo que a história do nazismo e, de fato, do totalitarismo em todas as suas formas não poderia ser totalmente compreendida se fosse reduzida a um conto de pessoas malvadas consciente e deliberadamente engajando em atos criminosos com o mal na cabeça, É bem isso, tem pessoas que acham que estão fazendo bem, Inclusive é isso que está acontecendo no Brasil hoje. As pessoas estão empreendendo o mal achando que estão fazendo bem. Os bolsonaristas, defendendo de forma muito similar ao que o Hitler foi outrora defendido, Isso está correto, ainda que o imoralismo seja, por vezes, uma atribuição apropriada, sozinho ele não pode explicar adequadamente muito o comportamento imoral. Mesmo aqueles que cometem genocídios raramente consideram suas ações serem imorais, ainda menos fazem-no porque é imoral. Hitler certamente não o fez, segundo Snyder. Muitos alemães que participaram ativamente ou apoiaram passivamente o Holocausto pensavam que ao emprisionar e matar judeus eles estavam protegendo suas famílias e defendendo a pátria. Nós achamos as crenças dessas pessoas misteriosas e seu comportamento objecionável, independentemente de como eles explicam as suas ações para eles mesmos.
Além disso, nós temos razões para pensar que eles deveriam ter sabido que estavam agindo imoralmente. Albert Speer admitiu que no fim da guerra ele deveria ter sabido, né, segundo Van der Watt. Entretanto, dizer que alguém deveria ter sabido não é dizer que ele sabia e ainda menos que sabia conscientemente. A melhor explicação para as más ações dessas pessoas não é que elas eram preferencialmente perversas, como Christopher Browning e outros defenderam. Muitas atrocidades foram perpetradas por pessoas aparentemente ordinárias e geralmente decentes, pessoas que não tiveram os meios cognitivos e morais de ver que o que eles estavam fazendo era errado e de resistir às pressões da sociedade para agir de maneira ultrajante. Eu não tenho dúvidas que nós deveríamos considerar a sua negligência um defeito moral. No entanto, não é isso que a maioria das pessoas normalmente querem dizer quando elas atacam os caráteres dos outros. Essa é a primeira indicação do que eu devo identificar como maior vício. O mesmo é verdade para Pol Pot, que foi responsável pela morte de 1 milhão de cambojanos nos campos matadores. Quando ele foi entrevistado 20 anos depois, ele disse que apesar de ter cometido erros, ainda agora você pode olhar para mim, eu sou uma pessoa selvagem, minha consciência está tranquila. A afirmação de Pot exemplifica seu compromisso de que com a crença de que apenas uma pessoa selvagem cometeria genocídio. Ele assumiu uma vez que ele não era selvagem conscientemente, então ele não poderia ser preferencialmente perverso. Isso é um erro. Seu comportamento foi moralmente ultrajante por causa do que ele fez, não porque ele escolheu agir perversamente com consciência. Isso sugere porque imoralismo é capaz de explicar até mesmo muitos males grotescos. A falha do imoralismo em explicar as más ações é ainda mais óbvia quando avaliamos os servidores da Inquisição. Por centenas de anos, oficiais da igreja torturaram, mataram milhares de supostos hereges. É implausível pensar que a maioria desses oficiais eram conscientemente motivados pela imoralidade. Na verdade, parece mais provável que a maioria deles pensava que estava agindo virtuosamente pela salvação daquelas pessoas e da própria alma deles, né? A igreja e até mesmo alguns dos que foram torturados interpretavam a tortura como uma forma de purificação espiritual, segundo Gluck-Klitsch, né? Especialmente nas páginas 16 e 32. Achar difícil de entender como é que eles possuíam tais posições não me mostra que eles não as possuíam. Nós devemos tentar entender como pessoas ordinárias, geralmente decentes, puderam endossar crenças odiosas e agir de modos moralmente monstruosos. Conseguir explicar isso ajuda a isolar o que é possivelmente o maior vício. Finalmente, nós vimos o mesmo fenômeno operando nos maus tratos sistemáticos dos Estados Unidos aos afro-americanos e também em Guantánamo, né? Isso começou antes da independência estadunidense e continuou pela escravidão sancionada pela Constituição e era ainda um traço dominante da maioria das vidas afro-americanas por pelo menos 100 anos após o fim da escravidão, até a década de 60, né, com Martin Luther King havia segregação racial e mesmo depois ainda há muito racismo nos Estados Unidos. No entanto, eu não vejo razão para pensar que a maioria dos perpetradores eram movidos conscientemente por más intenções. A maioria desses cidadãos pensava que a Constituição, as leis, as decisões da Suprema Corte e as práticas locais eram pelo menos permissíveis e até moralmente necessárias. Eu admito timidamente que isso era o que eu pensava enquanto eu crescia. Nós brancos tínhamos uma explicação pronta para as nossas práticas e políticas discriminatórias. Admitidamente, nossas pretensas justificações eram ridículas. Mesmo assim, nós as aceitávamos. Isso explica porque eu penso que o comportamento de muitos nazistas, inquisidores e sulistas ordinários, não importa o quão moralmente objecionável, não pode ser explicado pelo imoralismo. Essas ações muito familiares devem ser explicadas diferentemente. Talvez as pessoas fossem apenas egoístas. Do egoísmo, então. Muitas pessoas defendem que o mau comportamento das outras pessoas advém da sua decisão de promover seus próprios interesses sobre aqueles dos outros, para fazer uma exceção não justificada para eles mesmos. Isso é, sem dúvida, uma causa comum de más ações. No entanto, descrever o comportamento das pessoas desse modo mascara uma diferença moral crucial entre egoísmo consciente e inconsciente. Muitas pessoas falam como se as pessoas egoístas fossem conscientemente cientes de que elas estão sendo egoístas. Eu duvido que seja assim. Quando é verdade, eu acho que é mais acurado dizer que essas pessoas exibem uma forma de imoralismo. Mas, comumente, as pessoas que se comportam egoisticamente não são conscientemente egoístas. Se alguém os critica, eles rapidamente redescrevem a circunstância ou o seu comportamento, tal que as ações deles pareçam não ter sido egoístas ou, pelo menos, permissivelmente egoístas.
É claro que isso pode ser apenas uma racionalização para inoculá-los da censura moral. Muitas vezes, no entanto, isso reflete uma crença sincera, ainda que mal direcionada, de que eles não são egoístas. As justificações, explicações de desculpa que as pessoas usam para explicar e evitar o seu egoísmo aparente, como explicações de desculpas que as pessoas usam quando são acusadas de todas as formas de más ações, são variações de casos moralmente plausíveis. Se não fossem, os agentes não as usariam e ninguém as aceitaria. Os aparentes realizadores de más ações raramente citam justificações demonstradamente irrelevantes ou moralmente repugnantes. Quando Jo é perguntada sobre por que ela traiu Beth, ela não diz porque quadrados têm 4 lados ou porque eu queria seu dinheiro. Quando Pol Pot foi perguntado sobre por que ele mandou milhões de moradores urbanos para áreas rurais incapazes de sustentá-los, ele não disse porque por anos a tinta continha chumbo, né? Ou eu não gostava dos seus olhos. Essas não são explicações que Jo e Pol Pot e Ratko Mladic usariam, porque nenhuma pessoa razoável, moralmente sensível, iria aceitá-las. As pessoas aprendem razões aprendidas por transmissão cultural ordinária, retirada de uma fonte bem estabelecida e coletivamente disponível, segundo Cohen, inspirado por John Stuart Mill, né? Aliás, por Mills, né? Por exemplo, aqueles que cometem genocídio ou discriminavam as pessoas negras afirmavam que estavam removendo ameaças, promovendo a segurança pública ou tratando os outros como eles mereciam. Cada justificativa pretendida é plausível em alguns contextos, segundo Mills. Nós todos usamos justificativas como eles. Às vezes as achamos plausíveis. As justificativas proferidas não possuem valor moral nesses casos, não porque elas são do tipo errado, mas porque seus elementos factuais são falsos naqueles contextos. Judeus não estavam ameaçando a Alemanha, os cambojanos urbanos não estavam destruindo uma sociedade asiática ideal, afro-americanos não eram sub-humanos. Formas inconscientes de egoísmo são poderosas exatamente porque o agente não reconhece que as possui, mesmo para si mesmo, né? Segundo Pronin, né? Se o agente estivesse vividamente ciente de que estava fazendo e por que estava fazendo, então ele poderia agir diferentemente. Basicamente, nós deveríamos compreender por que as pessoas falham em entender de maneira curada as suas ações e motivações com tanta frequência. O lugar mais proveitoso para procurar para uma explicação é por explorar fontes comuns de comportamento imprudente e inapropriado, né? Esses são familiares para a maioria dos adultos reflexivos. Muitos também foram estudados extensivamente por cientistas sociais. Então, sim, um pouquinho desse artigo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Hasta la vista, babies. Até a próxima.